Oi, tudo bem? Olha só, por um tempo nós mostramos as potencialidades do estado em 5 minutos. Mas o Paraná é tão grande, tão rico, que aumentou nosso espaço na Band. No primeiro bloco do novo MAC, você assiste uma matéria que fizemos em Nova Santa Bárbara, no Norte Pioneiro, com os melhores corredores do mundo. I'd like to see your nice race, okay? Only the 200 meters final. Let's pretend. Coruja Linda, minha parceira, é aqui no canto. É? Ganhei a meia de São Paulo, ganhei a meia do Rio. Faz Pampulha. Pampulha você Ganhei. Ganhei a São Silvestre 3 anos consecutivos, só perdi esse ano que fui quem segundo, quarto, com o Edu Inkseng, bicampeão. Não acredito que ele é daqui. É, Ele treina aqui? Treinou aqui? ué, foi embora ontem. Embarquei ele ontem, de volta pro Quênia. E aí ele ganhou agora Cuiabá, corrida de reis. Mas corrida de reis eu vou assistir? É ele? É ele. Mas não treina aqui em Nova Santa Bárbara. Aqui em Santa Bárbara, só fica aqui. Tem um quartinho dele. Ele falou, Marconi, esse quarto aqui é meu. Quando eu voltei da Itália, eu vim com um projeto na minha cabeça, que hoje no Brasil chama-se Escola Integral. Olha. E o meu projeto chamava Esporte e Educação. Estudava de manhã, fazia esporte comigo. Quem estudava de manhã fazia à tarde. Quem estudava à tarde... Era o currículo para uma escola Isso, integral. que hoje chama de Escola Integral. Mas eu trouxe da Itália, eu trabalhava, uma coisa incrível, isso era feito chamada. Eu tinha, na época de natação, 300 crianças numa cidade de 4 mil habitantes. Meu Deus do céu. Por Deus. Eu tinha 150 no atletismo. Eu tinha 240 no futebol de salão e no Isso vôlei. aqui era uma mini Olimpíada. Foi uma coisa maluca. Então era uma das coisas mais gratificantes que eu já fiz na minha vida, foi saber que enquanto havia esse projeto, foi 4 anos, Legal, que legal. as crianças eu tinha o domínio. Os pais eram tranquilos, não havia drogas, não havia, roubo, essas coisas. Era uma coisa incrível. Foi acabar o projeto, a gente teve alguns problemas, estamos tendo. Eu nasci em Alto Paraná. Quando eu vim da Itália, eu fui para Alto Paraná. De Alto Paraná eu fui para Cascavel, de Cascavel, Londrina. Aí Londrina veio a ideia do projeto e acabei vindo aqui. Quem te abraçou foi Nova Santa Bárbara. Nova Santa Bárbara. Hoje eu sou um barbarense e eu falo para os caras, aqui eu tenho qualidade de vida. Você mora há quanto tempo aqui? Ah, vai para 13 anos, desde 2012. 2002. 2002. E eu sou apaixonado por aqui, isso aqui é minha vida, minha qualidade de vida. Londrina está um lado, aí você vai 50 minutos, eu estou ali. Legal. Eu sou que nem queniano. Eles passam 2 dias sem comer a polenta deles, chama o gali. Eu passo muito tempo, porque já quero voltar para o meu rancho. Mas o que você era antes de conhecer os quenianos? Isso. Começa por eu ter sido atleta. Comecei em Rolândia, de Rolândia a Londrina fui para São Paulo e de lá eu fui. Mas pro atleta mundo. já era meia maratona? Eu Era já esse corria de atletismo? 10 a meia e depois passei a ser especialista em maratonas, em 42,195. Qual que é o melhor tempo que você fez Eu na tenho vida? 2h13 em Mentira. 1989. Não, mentira, 2h13. 2h13, 1h03 na meia, em Extra Milano, em Milão, e 29h15 nos 10 também em Milão. Na época que eu fiquei nos Estados Unidos 1 ano e meio, e depois terminei minha carreira na Itália, fiquei 7 anos na Itália, que eu conheci os caras, que eu ia para treinar com eles, porque queria melhorar, queria ir para uma Olimpíada e tal. E lá eu comecei a perceber o grau de dificuldade que eles tinham, a necessidade de alguém protegê-los. E veio a ideia. Aí eu comecei a fazer o contrário. Eu falei, vou começar a fazer isso com brasileiros. Aí levei brasileiro para os Estados Unidos, levei brasileiro para a Itália. As pessoas me questionam, por que estrangeiro? Eu falei, porque eu já fiz meu papel com brasileiro. Ah, tá. E hoje eu prefiro trabalhar com crianças. O estrangeiro como atletas de alto nível. Com crianças E a brasileiras. gente trabalha com 30 crianças aqui em Santa Bárbara, eu e minha esposa. Então eu continuo fazendo o meu papel. Então hoje eu tenho esse centro de treinamento com atletas estrangeiros e aqui eles sabem que eles vêm com um foco, que é correr. Correr, competir e representar a minha equipe bem. Por que treinar em Nova Santa Bárbara?
Não, isso foi uma coincidência, na verdade, né? Mas é uma coincidência tão boa que você chega no Quênia, você olha Santa Bárbara e vê os locais que eles treinam no Quênia, é muito idêntico. Não acredito. Até a cor da terra. É cidade gêmea. Coisa maravilhosa, sabe? Legal. O portal da cidade chama Venha Conhecer os Maiores Campeões do Mundo. É no Quênia? É no Quênia, a 2.400 metros de altura. Então os caras, além de ter uma genética privilegiada, treina 2.400 metros de altura e tem aquela superação pela necessidade. Mas é 2.400? 2.400. Lá é cheio de estrangeiro o tempo todo treinando na altitude. Quantas pessoas vão ficar aqui treinando com você? Não, ó, estão agora em 5, foi embora 3. Dia 11 vai embora mais 4. Quando vai embora para não voltar? Não, vão embora para descansar, fazer uma recuperação e voltar no novo calendário que eu planejo para eles. E aqui eles vêm para competir e aqui eu controlo. Aqui eu faço a adaptação de treinamento de acordo com o que eu vejo que está faltando. Então, de repente, eu vou numa prova e eu analiso eles nas provas. Ó, te faltou chegada, te faltou força de resistência muscular que você perdeu nessa situação. Chegou na subida que você perdeu a prova. Tudo isso eu encaixo e melhoro. É médica, dentista, nutricionista, você sabe que for necessário. Falta proteína, falta aminoácidos, sabe? Você tem Não, eu já tenho um complexo, né? Eu já trabalho com um grupo de complexos vitamínicos que já tem tudo isso, que é uma necessidade já para um atleta de alto nível. Então aquilo a gente já complementa diretamente. Eles chegam, o médico já passa, eu faço a receita para verme, desverminá-los, porque lá a situação de água, essas coisas é realmente uma coisa não aconselhável para nós. Eles mesmos falam, Marconi, você não pode tomar dessa água. O seu organismo não resiste, a gente está acostumado. É muito pobre lá? Ah, tem regiões que... A olho nu, assim, você vê a pobreza assim? Vejo. Na esquina? Ah, me emociona o tempo todo. É mesmo? Eu vou visitar escolas, eu vejo as crianças, abraço, aqui dá vontade de adotar todo mundo. É Aí maravilhoso. Você falou de criança, daí, mas assim, os adultos, os quenianos, os africanos que vêm pra cá, é corrida de meia maratona. E o que esse trabalho que você faz com o brasileiro que você falou? Uma coisa é criança brasileira, outra coisa é adulto africano. Não, aqui o trabalho deles é de alto nível, é competitivo, os caras vão lá para ganhar. Que é a necessidade que eles têm de ganhar a prova, de ter essa premiação e melhorar a situação de vida deles e da família. É isso que me deixa muito feliz e seguir orgulhosamente nessa batalha. Mas ele ganhou o Reis, aquela que eu vi. Ganhou um carro. O carro de quem que é? Vendi o carro para ele. E ele vai embora com o dinheiro? Vai embora com o dinheiro. Que idade tem esse mês que ganhou? Eu vi assistir. 28 anos. Vai mais uns 5 anos correndo? Vai. Ele vai até uns 38. Ele é bom? Bom. É bom mesmo? Bom. O cara tem a quinta marcha. Esse cara corre. Eu vejo ele correr. Quanto que era dos Reis, aquela corrida? 10 km. Ele fez em quanto? 30,02. E o real assim, né? Você tem muita subida e a umidade violenta. E nós fomos ainda... foi gratificante esse ano para nós, porque eu nunca vi Cuiabá naquele clima. Fantástico. Não tinha chovido muito? Muito. Na noite desabou. Estava muito quente ainda? Não, aí estava gostoso. Mas no final, comecinho do final da prova, que é o último 1,5 km, aí veio a umidade, calor, mas aí já está no final de prova. Não deu tempo deles passarem. Ele corre 20 km por hora? 20 km por hora. 20 km por hora. E ele é assim, ele é um cara com uma força psicológica tão grande. Não quebra? E de superação que ele fala assim, Marconi, eu vou ganhar corrida de Reis. Fica tranquilo, Marconi. Foi a meia do Rio do ano passado. Foi coisa de você ficar maluco. Os caras falaram, Coquinho, calma que vai dar um treco. A briga que estava entre o brasileiro Giovanni, o nosso melhor brasileiro, e ele, uma coisa louca. Ninguém sabia quem ia ganhar. Foi no final, assim, junto? Ó, o cara abriu 10 metros, daqui a pouco vinha o queniano, buscava, e um calor tremendo. Terminou a prova, o meu superou ele, passou por 2 segundos. Numa meia maratona, você imagina. Chegou os dois acabados. Mas sabe, uma vibra, você vê a superação do cara. Que legal. Ele chegou, Marconi, ó, olha, tô acabado meus pés, tá acabado isso. Eu nunca sofri tanto numa prova. Por causa do calor, a umidade, pior coisa para eles. O sol pode ter, mas a umidade ou o frio acaba. Mas você ralou muito para chegar agora, ter um fila, um bioleve no peito? Muito. Só como atleta fui 25 anos. E sabe quando você nunca tem aquela ajudinha, mesmo na hora que você está contundido na Europa, volta, puxa, me ajuda e tal, que eu tô... Que você não encontra esse tipo de coisa, infelizmente. Hoje eu falo infelizmente, principalmente pelos que estão vindo aí. Que sempre ser um profissional, me formando, estudando, me formei na universidade, sou técnico, sou administrador desportivo, sou professor de educação física. E eu sempre falo para os atletas hoje, gente,
Na minha época não tinha nem premiação. Meu Deus. Eu treinava 6 meses para uma prova, chegava lá, não dava certo. Você imagina 6 meses sem Bora. competir. Perdeu 6 meses. Falei, hoje vocês têm premiação, muita competição e existe patrocinadores. Vocês têm que valorizar isso, mas nunca deixar de fazer uma universidade, gente. Vocês não sabem o dia de amanhã. E o atleta é entre aspas. Você tem uma contusão, tem um negócio, acabou a sua carreira. E aí? Você vai voltar pro caminhão que você caiu. Uma carreira no maratonista, o que é? Quantos anos? Até os 38 você consegue, bem trabalhado. Não, mas começa a explodir com que idade? 26 Começa a ir anos. bem. Atleta meu, não corre maratona antes dos 26 anos. Na minha concepção, e se trabalhar comigo, não corre. Então é dos 26 aos 36, Dos 26 aos 38. Você tem condições de começar a finalizar a sua carreira profissional fazendo a maratona. E o objetivo de todo atleta, principalmente os africanos, é vir do 5 para o 10 para a meia e finalizar a carreira na maratona. Aí eles encerram a carreira, aquele que bem sucedido construiu a sua vida, a vida da família inteira. Então isso e é uma das coisas legais, que eles trabalham visando isso. Por que Quênia? Tem outro país lá? Não? Tem Quênia, tem Tanzânia, tem Etiópia, agora eu vou começar a trabalhar com Bahrein. A gente sempre faz essa comparação entre jogador de futebol no Brasil e corredores no Quênia. É muita gente, é muita. Você é olheiro? Você sai na cidade, sou olheiro também. Você é olheiro? Então, Você dia percebe, 10 você agora percebe que esse aqui é bom, Isso. esse não é bom? No olho você já... É, só não dá dos Exatamente. Quantos atletas chegou aqui, quarto, quinto colocado, falei, você fica. Você fica. Nós temos casa para 10 atletas, confortavelmente. E nessa casa nós temos tudo aquilo que pode proporcionar os grandes resultados. Então eles têm cozinheira, eles têm faxineira, eles têm hidromassagem, tem casa nova, móveis novos. Eles correm com fila no peito lá? Opa, fila e bill leve. Ó, aqui tá um pouquinho. Esse é o campeão, né? Esse. Do meu lado é o William, primeira vez que veio para o Brasil. A Natália, que foi campeã da Pampulha esse ano, 6 de dezembro. A Caroline, que ganhou a Maratona de São Paulo ano passado e a Maratona do Rio, as duas maratonas mais importantes, talvez até da América do Sul. O David, da Etiópia, que ganhou a São Silvestre ano passado. E o Giuseppe, que foi segundo na Pampulha e ganhou o circuito Caixa, batendo o recorde da prova em São Paulo. E o Edwin, que foi embora agora, que acabou de ganhar a corrida de Reis, ele foi embarcou na terça-feira. A corrida dele aqui que era 10 ou 15? 10. Até 10. 15 e até meia maratona ele corre. Ele faz Todos. quanto de 10? Ele tem, agora bateu o recorde, correu 28 e 21 em Santos. You understand what that? You understand what that? Não? No Portuguese? Ele fez quanto? Em Santos ele foi segundo atrás do Edwin, fez 28 e 21. É, então não fala 28, 21, mas a gente está falando mais ou menos um homem que corre a 20 km por hora. 20 km por hora é uma velocidade que nem tem numa esteira, só para você ter uma ideia. Exatamente. A velocidade que ele corre. I was maybe 17. 17? Yeah. How old are you now? Now I'm 25. Yes, I'm very, very happy. Yeah? In Santa Barbara, yes. You go training? You are free if you want to make little bit more fast, don't worry, okay? Privilégio poder correr com os maiores homens do mundo, né, na corrida, e mulheres. É uma coisa surreal, surreal porque eles, a hora que eles dão o sprint final,
200 metros, eles somem da gente, de um ser humano comum, assim, em segundos. Se não tem esse cara aqui, não existe essa corrida. Se não tem o Coquinho, não tem essa alegria dos quenianos. Ele é muito bom e esses corredores são melhores do que ele. Eu fico muito feliz, isso é muito gratificante para mim. Isso foi um prazer muito grande. Eu acho que quem está dando a oportunidade de a gente mostrar o trabalho que eu faço é você. Por isso eu te agradeço e você é o cara. Boa corrida. Obrigado. Valeu. Gostou? Eu fiquei emocionado de verdade, suado pra caramba. Não saia daí, no segundo bloco, você vai entender por que eles correm tanto. Cheirinho de café bom, hein? Olha, nós do MAC adoramos. Outra coisa que a gente adora é rádio. Confira agora o Garrafa Térmica. Um bate-papo bacana na temperatura certa. E você, aceita um cafezinho aí? Olá, ouvintes da Rádio T. Estou no ar com mais um programa, mais uma vez aqui nosso Garrafa Térmica. Hoje eu vou entrevistar um fisiologista, amigo meu, Raul Ziek, que se faz presente aqui no estúdio. Raul, eu tive uma experiência esses dias muito interessante. Eu tive uma experiência que eu fui conhecer Nova Santa Bárbara, uma cidade muito próxima de Cornélio Procópio, no norte do Paraná. E é inusitado porque eu fui lá conhecer o tal do Coquinho, que é um homem que já foi maratonista, técnico, brasileiro, e que ele treina 10 africanos. Lá tem um moço da Tanzânia, tem queniano, tem gente da Etiópia, tanto mulher e homem. Eles são patrocinados por uma marca italiana chamada Fila, e eles treinam muito no meio da soja, do milho. São caminhos que tem pedra. Eu tive um privilégio, não sei se é um privilégio, correr junto com eles. Eu corri 6 km com eles, porque eles já tinham corrido 25 km de manhã. E eu fiquei impressionado com os tempos que eles correm. Um cidadão comum como eu levo 6 minutos para correr 1 km, eles correm a 2,48, a 2,45. E Raul, isso me espantou assim. Então a primeira pergunta, já que você é fisiologista, que você cuida de atleta profissional, é por que eles se destacam tanto? Por que os africanos, vamos dizer, eles vêm aqui no Brasil e ganham São Silvestre, ganham a Maratona de São Paulo e ganham a meia do Rio? Sempre que a gente vê, não é um brasileiro que chega,
é um africano. O que eles têm a mais do que um atleta brasileiro? Todo mundo quer saber o segredo, né? Só que é um conjunto. É um conjunto. E o que eles são diferentes? Bom, eles apresentam algumas diferenças, mas nada é tão pontual assim que evidenciasse por que eles são. É um conjunto. Não é uma coisa. Não. É um conjunto. Começou a se atribuir que as crianças elas percorriam 20 quilômetros por dia, né? E daí começaram a entrevistar os quenianos, entendeu? De 20 quenianos entrevistados, 14 pegam um ônibus igual aos americanos para ir para a escola. Então já é um mito isso. É. Isso não é uma verdade. É, então isso já quebrou um pouquinho, né? O que a gente achava, não, as crianças começam com atividade. Se tinham 5 evidências, tem 4. Pois é, os quenianos, apesar de ser fundistas, eles apresentavam um número de fibras de contração rápida maior do que os brancos corredores. Fundista é a pessoa que faz uma corrida mais longa? Isso, são as corridas de resistência, de endurance, né? Então temos os fundistas e os velocistas. Eles também apresentavam um percentual de fibras de contração rápida, que são as fibras de velocidade e força, maior do que os brancos. Meu Deus. E eles não tinham só essas fibras de contração lenta que promovem o endurance, a capacidade aeróbica. Então uma série de fatores. É engraçado quando você começa a ler e aí você começa a ver esse estado da arte dos quenianos. Na década de 80, 50% dos vencedores das provas de fundo eram caucasianos, brancos europeus. Apenas 13% eram africanos. Por que isso mudou, né? Hoje é o contrário, 55% dos vencedores das provas são africanos. E só 13, 12, 11% são europeus, caucasianos, são brancos. Toma café? Então, toma café. Sem ou com? Sem. Eu sabia. Sem açúcar? Sem açúcar. E então, essa é mais uma situação que a gente começa a olhar. O que aconteceu? Será que eles estavam tão isolados também dos métodos de treinamento? Né? E agora eles, ou a questão social oportunizou mais esses sujeitos a participarem de eventos internacionais e eles estavam escondidos em algum local. Esses países são altos, tem altitude? Eles correm com rarefeito? Menos ar? Então, alguns fatores que a gente poderia evidenciar. Eles treinam acima de 2.000 metros de altitude. Então, quando eles começaram a fazer esse treinamento desde a infância, isso promoveu adaptações fisiológicas importantes. Adaptações que vêm desde o número de hemácias, que são os transportadores de oxigênio sanguíneos, até as enzimas que você tem dentro da tua célula muscular. Isso acontece para quem treina em altitude. Então, isso pode ser um dos fatores que contribui. O que mais está se evidenciando nos estudos para explicar essa performance dos atletas quenianos é a economia de corrida. A economia de corrida é você correr na mesma velocidade que o queniano e ele gastar muito menos energia do que você. Queima mais. Entendeu? Ele gasta muito menos que você. E eu vi uma coisa muito interessante, Raul, que eu acho que é os costumes da gastronomia. Sabe que esses que eu fui em Nova Santa Bárbara, que é uma cidade pequena, uma cidade que parece que tem uma topografia parecida da origem deles. Achei muito interessante porque eles comem uma farinha branca que é fosse o fubá, né? Uma polenta branca. E toma um chá à noite, leite, e coloca a polenta. Mas saindo dos quenianos, que foi uma experiência interessante, eu vejo que hoje a corrida faz parte da vida, principalmente das mulheres. Tem muita mulher correndo em grupo, né? Nos parques, pelo menos aqui no Curitiba, todos os parques se vê mulheres correndo. O que é isso? Isso veio para ficar? Isso é uma moda? E assim, como você é fisiologista, assim 3 dicas, assim. Sabe, porque as pessoas olham, assim, eu sempre fico vendo assim, as pessoas já saem comprando tênis, já compram um calção bonito, já compram aquele que é o medidor de batimento cardíaco. O que uma pessoa que quer correr tem que fazer? O que é importante e o que é importante e o que é, assim, mais do que importante? Não dá para começar antes do importante. Eu acho que é fundamental ter equilíbrio, né? Eu acho que o boom que aconteceu da corrida, eu corro já há mais de 25 anos, né? Eu me lembro que haviam provas aqui na Marechal Deodoro ali que a gente largava com 200 e poucas pessoas, você conhecia o rosto de cada um que estava largando. Você corria de quichute? Não corria, já corria com tênis adequado. Já corria de tênis. Que era difícil de encontrar. Não era fácil de encontrar um tênis há 25 anos atrás adequado às lojas. Poucas lojas faziam
tinham essa oferta, né? Mas aí eu acho que as pessoas viram e eu observava assim que era uma coisa fenomenal. Você falava para uma pessoa que você correu uma prova de 10 quilômetros ou de 15, era uma coisa assim fora do comum. Então as pessoas olhavam assim, elas não tinham o conhecimento de que isso era possível. Isso era possível para uma pessoa comum, para uma pessoa que trabalha, trabalhador, para uma dona de casa, por estudante. exemplo, ela correr os 10 quilômetros, uma meia maratona, uma maratona, é possível. É possível. Mas hoje né? corre por saúde ou corre mais por moda? Eu acho que ou por estética, até, sei lá. Eu acho assim que a corrida ela mexe com o outro lado, que é o lado da competitividade, entendeu? Eu sou capaz de ultrapassar os meus limites e de ganhar alguma coisa. Então, às vezes, aquela medalha de participação na corrida, ela tem um papel assim fundamental, entendeu? Que é a tua recordação de que você foi capaz de superar aquilo. E isso começa a mexer muito com o eu atleta que todo ser humano tem dentro de si. Quer superar, por mais que ele não tenha isso tão forte, mas ele tem. Superar os seus objetivos, vencer algumas metas. Eu sou capaz de correr 10 km, eu sou capaz de correr 21 km. Isso traz vida nova para as pessoas. Só que está acontecendo um fenômeno assim que a gente tem que ter muito cuidado. Você falou em 3 dicas. Eu acho que o tênis é uma coisa fundamental. Então tem que ter cuidado com os vendedores de tênis, né? Mas antes do tênis, não é um check-up no coração? Eu acho assim, que o tênis é uma coisa fundamental. Você ter uma isenção total e uma liberação do cardiologista, então você tem que ter um exame, porque como ele trabalha muito com a tua competitividade interna, você vai ultrapassar limites. Se você for participar de uma prova competitiva, você vai agredir, né? Você vai passar os seus limites, então você tem que ter um diagnóstico muito importante, o cardiologista, um teste de esforço, um ecocardiograma fundamental, né? A tua vestimenta, o teu tênis é fundamental. As pessoas não têm noção. A meia que você usa é fundamental. Eu também acho. Uma unha que você se machuca. Uma unha encravada arrebenta. Uma unha que você machucou numa corrida por atrito com o tênis inadequado, uma meia que tem uma costura em cima, te tira 15 dias da corrida, né? Então, essas coisas são fundamentais. E ter um treinador, né? Um professor de educação física que consiga pontuar a tua individualidade. Isso é fundamental, a tua individualidade. Então tem que ter cuidado, tem que ter uma pessoa que seja o balizador das tuas corridas. Por quê? Porque se você quiser, você tem prova todos domingo, daqui até o final do ano. Todos os domingos você tem uma corrida. Se você fizer isso, você vai enriquecer os ortopedistas. Última pergunta. Por que vicia? Primeiro, Marcelo, que é assim, ó, você pode correr em qualquer... Você pode deixar o teu calção, o teu tênis no porta-mala do teu carro. Pode. Você pode sair aqui do teu escritório, do teu estúdio agora e correr ali na rua. Você não precisa se preocupar em estacionar, você não precisa se preocupar. Você corre outra coisa, você corre em ambiente aberto. Você não corre no ambiente fechado. Você quer ver coisa mais fascinante. A capacidade de olhar, né? De ver gente. Você quer conhecer uma cidade nova que você chegou, põe um tênis e vai correr. Isso é fascinante. Então, além dessa questão de superar os teus limites. Então você começa a ver, você correu uma prova de 10 mil para 1h05, agora você correu para 1h01. Um desafio consigo mesmo. Você quebrou a barreira de 1 hora, 58 minutos. Putz, depois você vai quebrar a barreira dos 55, depois você quer quebrar dos 50. Beleza. Então é você com você. Raul, nota 10. Muito obrigado. Para mim é um privilégio te ver aqui, ouvir você falando sobre os quenianos, ouvir falando as dicas sobre treino, sobre corrida. E mais do que eu, Garrafa Térmica agradece. Ufa! Estreia dá um frio na barriga. Confesso que eu estava muito nervoso, mas super valeu. Obrigado pela companhia. Te espero aqui no próximo sábado. Um abraço, um beijo. Fica na paz.